Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje da nossa eliminação no Mundial de Clubes para o Bayern de Munique. Acabamos perdendo um jogo de 4-2 e com isso fomos eliminados. Sobre o jogo, acho que o Flamengo, como todo mundo viu, entrou desatento, nervoso e com isso, aproveitando os nossos erros, o Bayern de Munique conseguiu fazer um gol logo no início, acho que com menos de 2 minutos. Depois de uma sequência de erros do Flamengo de não conseguir sair jogando, o Rossi chuta errado, a bola bate, acho que no pulgar e sai para escanteio. E o Bayern de Munique bate 2, 3 escanteios e acaba fazendo o gol, batendo sempre na primeira trave ali, o pulgar tenta cortar, a bola desvia nele, vai para trás, acaba batendo na trave antes de entrar, Bayern de Munique 1-0. Isso aí já assustou mais ainda os jogadores do Flamengo, continuaram com dificuldade de sair jogando. Obviamente, essa dificuldade criada pela marcação forte do Bayern, uma marcação muito boa, pressão, então o Flamengo tinha muita dificuldade de sair jogando e toma o primeiro gol assim. O segundo gol, o Arrascaeta recebe de costas na nossa intermediária, perde a bola. O Harry Kane aproveita, chuta de fora da área. Aí, na minha opinião, falta para o Flamengo sempre também um pouquinho de sorte, que a bola não ia no gol, desvia na canela do Léo Ortiz, que, coitado, não teve culpa nenhuma. A bola ainda bate na trave, corre quase que pela linha e entra. Bayern de Munique 2-0. Dessa vez um erro, né? O Arrascaeta recebe de costas, não consegue girar. O zagueiro do Bayern antecipa, a bola sobra para o Kane, ele chuta, desvia e faz 2-0. A partir do segundo gol, o Flamengo parece que volta para o jogo. Assim, depois do apagão inicial, o Flamengo consegue jogar, consegue tocar a bola, consegue sair de trás, consegue segurar a bola no ataque. Parece que o time acordou, mas com 2-0 já atrás contra o Bayern de Munique, um dos melhores times do mundo, tanto o termo técnico, financeiro, físico, tático. Não é à toa que chegou na semifinal da Champions, campeão alemão sem muitas dificuldades esse ano. Então, mas o Flamengo cresce no jogo, passa a ficar mais com a bola, toca a bola, os jogadores se acalmam e consegue fazer o 2-1, consegue fazer um gol numa boa jogada do Flamengo, cruzamento começa na direita, sobra na esquerda, cruza de novo. O Arrascaeta, não sei se ele tentou dar o toque, participa da jogada ali, a bola sobra e o Gerson chutou, o que é uma grande coisa, né? O Gerson solta uma pancada, um golaço de perna esquerda. Flamengo 2-1, dava a impressão de que a gente ia voltar pro jogo, equilibrar o jogo. O que acontece? 2-1, Flamengo volta pro jogo, obviamente que é um jogo sempre equilibrado contra o Bayern, mas o Flamengo consegue sim levar perigo, poderia até, na situação que estava, ter empatado em 2-2, mas em mais um erro individual, dessa vez não foi nem causado pela marcação forte do Bayern. O Luiz Araújo, que acompanha a jogada, recupera a bola dentro da área e ao invés de cortar essa bola ou tentar o lançamento pela lateral, já que a bola ainda caiu na sua perna direita e ele é canhoto, né? A bola cai na perna direita, dentro da área. A situação complicadíssima ali. Não tinha ninguém para ele sair jogando mesmo. O Bayern já estava sufocando. Era tirar a bola em direção à lateral. Você corta a bola para a lateral, dá tempo do seu time se organizar. Mas ele não, ele corta a bola para o meio. Aí cai no pé do Goretzka, que é um grande jogador. Aí também eu acho outro erro, a defesa do Flamengo, ao invés de sair, principalmente o Pulgar, ele para. O Pulgar deveria ter continuado correndo em direção ao jogador do Bayern que estava com a bola, tentar um bloqueio ou diminuir o ângulo de chute. O jogador do Bayern, com bastante categoria, só tira do goleiro. O Bayern 3-1. O que a gente estava empolgado, né? Os jogadores, a torcida lá no estádio, esse gol é um balde de água fria, já que o Flamengo vai para o intervalo perdendo de 3-1. No intervalo sempre tem aquela história, se o Flamengo fizer um gol no início, a gente volta pro jogo, e é o que acontece.
né? Num cruzamento do Arrascaeta, a bola bate na mão do jogador do Bayern de Munique. O Jorginho, com muita categoria, faz o 3-2. A gente pensou que não, agora, né, vamos tentar fazer o terceiro e o jogo fica mais equilibrado. Obviamente que o Bayern sempre jogando bem também. Nesse jogo de hoje eu não consegui ver um grande domínio do Flamengo. Teve momentos em que o Flamengo foi melhor, onde consegue fazer inclusive seus 2 gols. No 3-2 estava um jogo mais parelho, onde o Flamengo poderia sim, num contra-ataque, numa bola longa, né, já que o Bayern de Munique joga com a defesa muito antecipada, a bola longa era uma opção. O Flamengo poderia sim chegar ao gol de empate. Mas aí, mais uma vez, o Luiz Araújo erra uma jogada, um erro individual, tenta sair driblando 3 jogadores do Bayern de Munique, ninguém vai conseguir isso. Na hora que ele limpa o primeiro jogador na entrada da área, nossa, já era para tentar uma bola longa, ou pro Bruno Henrique, ou pro Plata, ou então tocar logo a bola. Você não vai conseguir driblar 3 jogadores do Bayern e conseguir sair jogando. Não vai, velho, não dá. Então o Luiz Araújo passa pelo primeiro, passa pelo segundo, toca a bola. Eu tava aqui em casa, eu gritei, toca a bola. Só que ele tenta passar pelo terceiro, é desarmado. Aí o Kimmich toca pro Harry Kane, finaliza muito bem, um bonito gol deles, 4-2, aí acabou o jogo, né? Aí o Flamengo já não tem mais força nenhuma para tentar fazer alguma coisa. O Bayern de Munique fica mais tempo com a bola, toca a bola, espera passar o tempo, continua atacando. E o Flamengo continua tentando essa bola longa, que poderia ter dado certo sim, já que, como eu disse, o Bayern de Munique jogava muito adiantado, né? E o Flamengo perde de 4-2, teve bons momentos no jogo, mas, assim, em erros, né? O terceiro e o quarto gol, para mim, é um erro individual do Luiz Araújo. O primeiro e o segundo gol deles, o Flamengo é forçado a errar. Após o jogo, a gente vai ver as notícias e tal, eu vi que o Bayern de Munique é o time que mais força o adversário a errar. Isso no mundo, né? Então, acho que o Flamengo sabia disso, faltou aos jogadores terem uma leitura de jogo melhor, sabe? Já que o Bayern de Munique força muito a marcação individual, tem hora que tenta a bola longa, dá um chutão pra frente, organiza a defesa, não é vergonha. Não é só ficar dando chutão pra frente, não é nada disso. Só que tem situações que o jogo pede. Então ali no início do jogo, o Wesley algumas vezes perdeu a bola no início do jogo, tá apertado, chuta pra frente, tenta uma bola longa, reorganiza a defesa, compacta o time. Então acho que faltou esse entendimento, mas não vejo assim, longe do Flamengo ter passado vexame, nada. O melhor time, o Bayern de Munique, se sobressaiu em cima da gente. Não consigo também pensar uma outra forma que o Felipe Luiz poderia ter colocado o Flamengo para jogar. O Flamengo tentou marcar a pressão, o Bayern de Munique tentou, né, ter intensidade na marcação desde a saída de bola do Bayern de Munique, conseguiu muitas vezes, né? Tanto é que os 4 gols do Bayern é de erro nosso na saída de bola. Não teve um gol do Bayern que veio trabalhar desde lá de trás, que eles construíram a jogada, envolveram a gente, não. É que o Bayern de Munique joga assim e eles são fatais em erros, né? Tem um centroavante que é um dos melhores do mundo, um meio de campo com Kimmich e o Goretzka, que é muito bom, tem o Gnabry, tem vários jogadores, tem o Comas, é um timaço, indiscutível, né? E a gente caiu na armadilha principal deles, que é a pressão na saída de bola. Então o Flamengo deveria ter jogado marcando mais atrás. Tomaria gol de outro jeito, sabe? O Flamengo, ao invés de sair jogando, tentando sair jogando, deveria ter dado só chutão pra frente e ver o que ia acontecer. A gente ia ficar cansado. Ia dar chutão pra frente, o Bahia ia pegar a bola e atacar a gente. A gente ia ficar só se defendendo. Então acho que o Flamengo, Felipe Luiz botou o time para jogar com a nossa característica. Marcação alta, intensa,
tentar sair jogando, muitas vezes o Flamengo conseguiu sair jogando. Não foi que o Bayern de Munique a gente não conseguia sair jogando, a gente conseguia sair jogando algumas vezes. O problema é que erramos e os erros que a gente teve, eles conseguiram fazer o gol. E o time do Bayern de Munique é superior ao nosso, indiscutivelmente, isso aí não dá nem para discutir. Né? E o resultado ali 4-2, o Flamengo fez um bom jogo, não foi aquele massacre, foi um jogo em alguns momentos equilibrado, porém os 2-0 no início do jogo, acho que dá um peso maior pra gente, a gente faz 2-1, aí tem outro erro individual, 3-1, busca o 3-2, quando 3-2 ali equilibrado, mais um erro em saída de bola e acabou o jogo, né? Queria falar um pouco, assim, é indiscutível o Bayern, tem muito mais dinheiro que a gente, o Bayern de Munique, os grandes times da Europa, Manchester City, Real Madrid, o PSG, que para mim são os 4 principais, aí tem outros abaixo ali, eles contratam o que eles querem, sabe? A diferença é essa. Eles acham o jogador bom, seja na América do Sul, na Europa, na África, eles contratam quem eles querem. Então, o Bayern de Munique é praticamente uma seleção, tem jogador do mundo todo ali, como é o Real Madrid, então a gente competiu bem com eles, certo? Eu queria falar aqui brevemente sobre, assim, acho que até agora não vi nenhum comentário de ninguém crucificando nenhum jogador, não é para isso, até mesmo porque a nossa realidade é Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Nossa realidade é Brasil e América do Sul. Achar que a gente ia ganhar do Bayern, se passa do Bayern, pega o PSG, ganha do PSG, ganha do Real Madrid e faz a final com o Manchester City. Não dá, né? Claro que a gente fez um excelente jogo analisando agora o Flamengo como um todo no Mundial. Faz um bom primeiro jogo contra o Esperance da Tunísia, 2-0 sem passar susto. Depois faz um grande jogo contra o Chelsea, sabe? Um excelente jogo contra o Chelsea. O mundo todo viu. Saímos perdendo de 1-0, também erro individual. Metemos 3, dominamos o jogo a maior parte do tempo. Contra o Los Angeles, já estávamos classificados em primeiro. Acertadamente o Felipe Luiz, né, bota o time reserva. E o Flamengo faz um bom jogo, merecia até ter vencido, mas fica no 1-1. E hoje, contra o Bayern de Munique, prevaleceu o melhor time deles, né? E o Flamengo não passou vexame, nada disso. O que eu queria falar é um assunto que eu gosto muito, inclusive eu escrevi isso na minha pós-graduação, treinamento esportivo e tal, é a diferença do jogador brasileiro, aí eu vou falar especificamente do brasileiro, não vou falar argentino, uruguai, não, do jogador brasileiro que jogou a maior parte da carreira no Brasil e o jogador europeu, que também joga lá na Europa, ou até mesmo um sul-americano que vai desde novo para a Europa. Os erros de tomada de decisão, o que fazer, né? Em todo esporte tem o como fazer, que é a parte técnica, quando fazer, que é que horas que eu vou usar determinado aspecto técnico, e o que fazer, que é a tomada de decisão. Então o Flamengo toma o terceiro e o quarto gol de erros de tomada de decisão, é o que fazer. Então, no terceiro gol do Bayern, o Luiz Araújo tinha que ter cortado a bola com a sua perna, que não é a predominante, a direita. Ele tinha que ter jogado a bola para lateral, em direção à lateral, tentando o lançamento ou jogar para fora mesmo, já que ele estava dentro da área, dentro da pequena área, não tinha jogador ali fácil de sair jogando, o time do Bayern estava todo no nosso campo, então ele tomou a decisão errada. Ele cortou para onde não se corta a bola, que é por meio da área. Pegou o Goretzka de frente, o Bayern fez o terceiro gol. O quarto gol do Bayern é a mesma coisa. Tomada de decisão errada. O Luiz Araújo pega a bola na entrada da área contra um dos melhores times europeus e passa por um, toca a bola, não tocou. Passa pelo segundo, toca a bola, tenta um lançamento longo, não tocou. Pelo terceiro,
ele é desarmado. Um dos melhores centroavantes do mundo, que é o Harry Kane, finaliza muito bem. Para mim foi um bonito gol, ele bate no contrapé do Rossi, de curva. Então assim, não tô botando na conta do Luiz Araújo, tá, gente? Tô traçando um paralelo entre a diferença gritante que tem do jogador que é criado na Europa, faz toda a carreira na Europa, seja europeu ou estrangeiro, e do jogador brasileiro. Dificilmente você vai ver, para mim, a maior diferença não é técnica, não é técnico. O Luiz Araújo é um jogador técnico. Não é a física, o europeu tem a preparação física um pouco melhor, tem. O Bayern de Munique hoje sobrou na parte física. Mas para mim a maior diferença, o que faz a diferença no jogo, é sempre as tomadas de decisões dos jogadores brasileiros para os europeus, certo? Hoje ficou evidente isso. Você pega o nosso jogador europeu, que é o Jorginho tem 4 jogos de Flamengo, na verdade 3, contra o Los Angeles, entrou no finalzinho, e a gente não imagina o Flamengo mais sem o Jorginho. Para mim o Flamengo é Jorginho mais 10, isso com 3 jogos que o cara fez pelo Flamengo, e tudo pedreira, tudo jogo Chelsea, Bayern de Munique. É que o Jorginho, ele pode errar sim tecnicamente, o jogador europeu também. Vou falar do Bayern, o meio de campo do Bayern lá, os 2 volantes dele, o Goretzka e o Kimmich, eles podem errar um passe aqui, um lançamento ali, um domínio de bola, mas eles não erram o que fazer, eles não erram a tomada de decisão. A tomada de decisão do jogador europeu sempre é a mais acertada. Você não vai ver um jogador europeu de primeira prateleira, né? Eu tô falando dos grandes times, não tô falando de time médio nem pequeno. Tô falando dos grandes times europeus. Os times europeus que conseguem fazer verdadeiras seleções. Dificilmente você vai ver o cara cortar a bola pro meio da área. Dificilmente você vai ver um jogador do PSG recuperar a bola dentro da área, todo mundo marcado, e ele tentar sair jogando pelo meio. Não vai acontecer. Então, isso para mim é o QI, né? É o QI futebolístico, o QI esportivo. O quociente de inteligência do jogador brasileiro é abaixo. Então eu vejo muito isso no Luiz Araújo. Essa dificuldade de tomada de decisão inteligente. Raciocinar ali em fração de segundo ali o que ele tem que fazer. Hoje ficou evidente isso. Outro que eu sinto muita dificuldade também de tomar a decisão certa é o Wesley. Tem esse problema, sabe? E fica muito nítido quando você vê jogador lá da Europa, que foi criado lá, e vem jogar no Brasil. Por exemplo, o Jorginho tá sobrando. O próprio Felipe Luiz, quando jogava aqui no Flamengo, chegou em 2019, o Felipe Luiz sobrou, velho. O Felipe Luiz não era veloz, não era driblador, não chutava bem de fora da área, mas era extremamente inteligente. Tomada de decisão correta. A bola batia no pé do Felipe Luiz, ele limpava a jogada com 2 passes. É o que acontece com o Jorginho. E é o que falta muito para muitos jogadores brasileiros. Acredito que é problema da base, mas não vou me alongar mais nesse assunto. Só queria deixar claro essa dificuldade que alguns jogadores do Flamengo têm de fazer escolhas acertadas, tomadas de decisões. Sabe? Errar o gesto técnico acontece. Por exemplo, no 3º gol, o Luiz Araújo poderia ter cortado, né, para lateral. Ele prefere sair jogando pelo meio. É um erro totalmente errado, assim, é um erro grotesco. Isso aí, quem joga futebol aprende isso. Seja futsal, futebol de campo, nunca corta a bola pro meio, você vai tirar a bola pro lado. Mas enfim, só queria deixar registrado isso que eu acho importante. Flamengo volta cheio de dinheiro, acho que mais de 200 milhões, o Pix caiu sexta-feira na conta do Flamengo. Volta com moral. O time, para mim, esses 4 jogos do Mundial foram excelentes para fortalecer o time em termos de confiança e também em termos de padrão de jogo, sabe? Hoje nós tivemos erros, né, que eu já falei, mas
A gente com a bola, tentamos fazer o nosso jogo, pegamos um dos melhores times do mundo e não ficamos só na retranca, tentamos jogar. E a nossa realidade é Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Espero que o Flamengo volte agora, né? Os jogadores vão ter aí uns dias de folga, merecido, mas que o Flamengo consiga, na volta do Brasileirão, que é contra o São Paulo, consiga jogar da mesma forma que jogou lá nessa Copa do Mundo de Clubes. Flamengo intenso, determinado, jogador atento, seguindo o plano tático de jogo, ninguém desatento, correndo o tempo todo. Porque se a gente voltar com esse mesmo nível de desempenho que a gente teve no Mundial de Clubes, acredito que vamos conseguir vencer o Brasileirão e a Libertadores. Tem a Copa do Brasil também, mas não sei se vai dar, né? 3 competições e tal, não sei. Mas eu acho que o Brasileirão e a Libertadores, se a gente mantiver esse nível de desempenho, tanto físico, quanto tático, quanto técnico, de concentração, de vontade que a gente mostrou no Mundial, a gente consegue ser campeão brasileiro da Libertadores. Acho que o Flamengo sai mais forte, né? Fez bons jogos contra o Chelsea, como eu já disse, o mundo todo viu, valorizou realmente o Wesley, que a gente quer vender mesmo, lateral direito, né? Então acho que vai ser vendido por um preço bom e voltar de cabeça erguida para fazer uma boa campanha aqui no Brasil e na Libertadores. Valeu, pessoal, saudações rubro-negras, abraço.